Oi, meus irmãos, com muita alegria que hoje eu estou mais uma vez aqui para pregar mais uma palavra que Deus revelou ao meu coração. E o título dessa palavra é a importância de nascer de novo, né? A importância de vivermos como novas criaturas, nascidos de novo em Cristo Jesus. Muitas vezes, muitos irmãos, eles imaginam que são assim, né? Por exemplo, eu aceitei Jesus e já fui mudado. Não vou ter que fazer nada. Houve uma mágica, uma transformação em mim. Não é assim. Então vou explicar hoje que depende muito da gente, né? Da nossa submissão, da nossa aceitação, do nosso abrir mão de todas as nossas vidas. A gente tem que entender que aceitar Jesus é a única opção. É o melhor para nossas vidas. E que quando a gente aceita a Jesus, não vem um peso de ser como Jesus, não, vem a leveza dos céus para as nossas vidas, é ao contrário. A leveza do Espírito Santo de Deus sobre nós. Começa uma nova etapa das nossas vidas, uma etapa correta, uma etapa de graça, de vitória, uma etapa em que o que move as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. O advogado dos advogados ele entra na nossa causa, ele entra na nossa vida, ele entra com a justiça, né? Deus, quando a gente aceita a servir, quando a gente aceita a Jesus, imediatamente existe festa no céu. E Deus abre os braços para nos acolher. E imediatamente Ele nos acolhe, derrama milhares de promessas nas nossas vidas. Deus se propõe a fazer o melhor para as nossas vidas, a nos dar tudo, a nos acrescentar tudo, a ser o socorro bem presente nos momentos de tribulação das nossas vidas, a ser o nosso pastor para que nada venha nos faltar. Então Deus entra com a parte dele sobre nós, mas Ele continua respeitando o nosso livre-arbítrio. Porque Deus, Ele é respeitador. Ele vai te ensinar e te mostrar os benefícios que Ele pode fazer nas nossas vidas. Como Ele vai ensinar? Você não aceitou a Jesus? Você não se entregou a Deus? Então, obviamente, você começou um ministério com Deus. Você está numa busca, você iniciou uma nova jornada com o Espírito Santo de Deus. Então você congregará em uma igreja, você fará a leitura da palavra, você terá uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? Você aprenderá do manual da vida. O que é o manual da vida? É a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Você aprenderá aquilo que você deve e não deve fazer, do que você tem e do que você não tem direito. Então, cairá sobre você uma infinita sabedoria do Espírito Santo de Deus. Deus respeita tudo o que você vive, as suas escolhas. Então Deus sabe que você se entregou a Ele, mas que Ele tem que ter calma e paciência para te ensinar o correto. Deus não impõe nada para nós. Ele nos ensina dia após dia, por amor. E Ele deixa que a gente escolha. Nós vamos escolher aceitar aquela palavra ou não. Iniciou uma jornada com Deus, um aprendizado com Deus. Então, você aceitou a Jesus? Minha vida transformou. Não. Você aceitou a Jesus, caiu sobre você toda a unção e a graça do Espírito Santo de Deus. Houve festa no céu. Obviamente, você vai aprender com o Espírito Santo de Deus, como eu acabei de falar. Você vai se batizar nas águas. Tem que ser submisso. Não, eu aceitei Jesus, eu estou salvo. Não. É aquilo que eu falo. Tudo vai te ser ensinado. Então você, com submissão,
vai submeter a palavra de Deus. Esse peso vem junto com... Não dá para ser diferente com a responsabilidade, a decisão que você teve de aceitar Jesus. Então você se batiza nas águas, você é batizado no Espírito Santo de Deus, você recebeu a salvação do Senhor. Pode acreditar, não existe coisa melhor que você tenha feito na sua vida. Agora, tem um longo caminho para seguir ainda. Você ainda não foi transformado em nova criatura. Deus, ele vai nos transformando dia após dia. Você aceitou Jesus, batizou nas águas no Espírito, você está com a salvação sobre você. Mas como permanecer com ela? Como nos transformar em novas criaturas? Como abrir mão da vida que a gente tinha antiga, a vida passada, o que nós vivíamos antes, as nossas escolhas, as nossas crenças? Como abrir mão de tudo isso? É simples, meu irmão. É simples, minha irmã. Gravar, entender, buscar o Espírito Santo de Deus de todo o teu coração. Você tem que viver a palavra de Deus com todo o teu coração. Você fez uma escolha. Antes, meus irmãos, você tinha uma vida ímpia, ou até mesmo, isso serve para todos nós, para quem está dentro e fora da igreja. Praticar a palavra de Deus e deixar as práticas antigas é para todos nós, não é só para uns ou para os outros, é para todos nós. Isso é a obrigação das nossas vidas, sermos obedientes à palavra de Deus. E pode acreditar, nenhum de nós aqui tem sabedoria para viver como Deus, como a vida que Deus tem para nós. Melhor do que a vida que Deus tem para nós, não existe isso. Eu acho que tanto para o iniciante do Evangelho quanto o crente antigo, ele não pode jamais esquecer disso. Que a responsabilidade dele é ouvir, entender e praticar a palavra de Deus. Mas Deus tem paciência conosco, né? Ele tem muita paciência conosco. Então, meus irmãos, muita gente fica indignado, poxa, eu aceitei Jesus, eu estou na casa de Deus, eu me batizei nas águas, eu me batizei no Espírito, mas eu ainda não me sinto salvo, eu ainda não consegui mudar nas coisas, sabe? Eu ainda tenho tal vontade de fazer, eu ainda falo coisas, eu ainda falo e participo de coisas erradas. O que vai mudar você? É simples, meu irmão. Se eu não sabia nada, e aí eu começo a ouvir as escrituras, eu começo a participar da palavra, da obra de Deus, eu começo a aprender com as escrituras sagradas do Espírito Santo de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir ali na igreja, aí eu saio da igreja, eu não estou praticando nada? Não. Então assim, só se deixa as práticas antigas, só vai haver uma transformação nas nossas vidas quando a gente absorver aquela palavra que saiu do altar do Espírito Santo de Deus, ou na igreja, ou quando você lê a palavra de Deus. Primeiramente você vai ler a palavra de Deus, põe o joelho no chão e fala: meu Deus, fala comigo, me ensina, eu quero entender essa tua palavra. Escreve essa palavra nas tábuas do meu coração, em nome de Jesus. E não deixe que jamais ela se apague, meu Deus, em nome de Jesus. Que ela fique gravada também na minha mente, na minha memória, com entendimento, para que eu seja um praticante da tua palavra. Aí já começou a haver transformação em você. É uma escolha. Exemplo, eu participava de lugares antes, poxa, ontem eu aprendi na igreja que esse lugar não é bom. Então eu não vou mais. Então peraí, eu ouvi hoje na igreja que não se deve participar, cometer essa prática, ok. Aí amanhã eu acordo com vontade de cometer essa prática. Sim, você vai ter vontade. No início você pode ter. Mas a tua escolha, a tua submissão, o teu respeito àquela palavra, aquele aprendizado, você vai falar: não, eu resisto isso. Ontem eu aprendi que não deveria fazer tal coisa. Então você resiste. Se transformar em nova criatura não é uma coisa assim, acordar. Existem pessoas, irmãos, que pode acontecer isso. Mas muitas das vezes, talvez você seja uma dessas pessoas que você dormiu de um jeito e acordou de outro, acordou transformada. Foi assim com você. Você pode ter outras pessoas que levam um tempo maior.
Ela tem dificuldade em largar as práticas antigas, em entender certas coisas na palavra de Deus, que ela acreditou em outras coisas da terra anos e anos. Aí de repente vem outras informações. Poxa, ela fica difícil para ela assimilar, mas puxa, eu vivi isso a minha vida inteira. Irmão, faz isso. Luta contra os seus desejos. Luta contra a sua boca. Com o que você fala. Luta. Ontem eu vi na casa de Deus, eu não vou fazer isso. Não vou. Eu vou fazer isso aqui, o que eu aprendi na casa de Deus. Não vou. E não vai. Pode ter certeza. O Espírito Santo de Deus, ele apoia todas as suas boas decisões. Ele se alegra, ele está do seu lado. Você não se entregou a ele? Ele é fiel. Quando você se entregou a ele, ele passou a andar do teu lado ali, ó. Iniciou um plano para você de vida. Ele tem um plano de vida para você. Você faz parte dos planos de Deus. Ele escreveu lá a tua história. Então ele vai te acompanhar. Pode ter certeza, irmão, que o que hoje é para você difícil, a decisão que é difícil para você tomar hoje, amanhã vai ser mais fácil. Porque quanto mais se pratica a palavra de Deus, e se pratica novas práticas que se aprendeu da palavra de Deus, você deixou de praticar as práticas antigas. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se alguém vier do mundo, algum ímpio, alguma pessoa vier com qualquer outro papo que não seja a palavra de Deus, ela não vai ficar em você. Mas a palavra que você ouvir, a palavra que sair do altar, ela está te transformando. Eu acabei de falar, Deus começou uma obra em você, um processo de transformação. Então esse processo de transformação vem da palavra. Você está ouvindo a palavra do Espírito Santo de Deus, ela está trabalhando em você, ela está te transformando, ela está te restaurando, e aí você, com submissão, entendendo a palavra, você começa a praticar, dizendo não a coisas que você fazia antes. Já está havendo uma transformação em você. Entendeu? É assim, é esse processo do Espírito Santo de Deus. É dizer não, é óbvio, eu te garanto que se você não tivesse se entregado a Deus, se você não tivesse com a presença do Espírito Santo de Deus, com o plano de Deus nas suas vidas, talvez você não conseguiria largar as práticas antigas. Você não ia conseguir. Mas como você entregou a sua vida ao Espírito Santo de Deus, ele começou um plano na sua vida, ele está ao seu lado, você vai conseguir. Porque aquela palavra que você tem ouvido do Espírito Santo de Deus, desde o dia que você se entregou, ela está te transformando, ela está te restaurando. Então você vai dizendo não às práticas antigas. E o que você vai praticar? O que você tem aprendido na casa de Deus. Quanto mais rápido você ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus do jeito certo, com fé, com submissão, muito mais rápido essa palavra vai transformar você em nova criatura. Totalmente. Você vai deixando as práticas antigas para trás e vai começando a praticar novas práticas. É assim que o Espírito Santo de Deus vai operando em você. Aí já começa a cair promessas sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que antes que você abra a tua boca para pedir, Deus te suprirá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Operando Deus na minha vida, quem impedirá em nome de Jesus? Olha quantas promessas que a palavra de Deus tem para nós. E elas são suas. Você não se entregou a Deus, você não está no caminho de Deus, você não está praticando a palavra de Deus, você não está sendo submisso à palavra de Deus, então as promessas estão sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas. Você vai ver que você para de patinar. Antigamente você patinava, você luta, perde, luta, perde, é uma patina. Quando você começa a servir o Espírito Santo de Deus, você para de patinar, tua vida anda de verdade. Porque você está seguindo ao Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Ele conduz você. Ele faz justiça por você. Meu irmão, é que nós não seríamos capazes de suportar isso, mas se nós pudéssemos ver, assim,
Se os nossos olhos pudessem ver o que acontece espiritualmente, a gente não suportaria. Por quê? Se você saísse na rua, você ia ver demônios andando pela rua, agredindo pessoas, demônios pendurados em perna de pessoas, outro trabalhando na mente, assim, coisas terríveis, roubando, né, colocando palavras terríveis nos olhos na boca das pessoas. A gente não suportaria isso. Por isso Deus nos poupa disso. Mas tudo isso está acontecendo. Olha como é que está essa terra hoje. Olha a destruição que está, a matança, coisas inacreditáveis. Jornal é uma coisa que não dá mais para ver. Mas o que acontece? A nossa realidade não é mais dessa terra. A nossa realidade é do Espírito Santo de Deus. Então está acontecendo todos esses problemas, mas nós estamos andando sobre as águas, porque quem nos move é o Espírito Santo de Deus. A gente passa por tudo isso e não enxerga. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas. As promessas do Senhor de salvação, de restauração, a justiça do Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas. Então, acontece antes, o que você estava sujeito antes, agora você não está mais, porque o poder do Espírito Santo de Deus, Deus está sobre você. E você vai ver a transformação e a mudança que vai haver na sua vida. Você vai sonhar algo, vai colocar diante de Deus e falar, meu Deus, eu anseio por algo, eu tenho o sonho dessa conquista, daquela outra conquista, meu Deus, eu tenho me afligido com isso, meu Deus. Você vai ter um Deus tremendo, psicólogo, um advogado, você vai ter um Deus grandioso na sua vida, no qual você vai poder colocar a sua vida diante dele, você vai clamar a ele por justiça, ele fará. Você vai colocar os seus sonhos diante de Deus, ele vai te aconselhar de que forma você vai conseguir esses sonhos. E sempre, irmão, não tem uma vez que a gente coloca uma coisa diante de Deus, ela não vem sempre melhor. Deus, ele faz sempre melhor para nós. Então, a gente vai passar por essa terra e naquilo que a gente estava sujeito antes, de coisas erradas e ruins, porque o diabo ele é inconveniente. Deus pede permissão para entrar nas nossas vidas, ele nos respeita. O diabo não. O diabo ele entra, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando você planejava, ele já vinha te derrotar, ele não quer te ver vencer. Ele não aceita. Ele quer destruição, ele quer te destruir. Ele entra na tua vida sem que você convide. Então muitas vezes você pode perceber, antes você planejava tal coisa, você não tinha falado para ninguém, mas ele ouve. Você falava aqui, às vezes você falou para uma, duas pessoas, ou você pensou alto, você falou ali, ele não lê a tua mente, né? O que está na tua mente ele não sabe. Mas se você pronunciou alguma coisa, quantas vezes você planejou, você escreveu no papel ali, você falou, poxa, por que não dá certo isso? Não está tudo certo e tal. Porque o diabo ele não quer que dê certo. Você está sujeito a ele quando você está no mundo. Mas quando você está nas mãos de Deus, você está sujeito a Deus. Meu Deus, tenho esse sonho, tenho aquele. Coloca tudo diante das mãos de Deus que você vai ver as coisas passarem a acontecer. Porque aí você está sujeito à mão poderosa de Deus, às promessas do Espírito Santo de Deus. Não aquilo que o diabo quer fazer na sua vida, mas aquilo que Deus tem para você. Então, é isso. Olhar, ouvir, entender e praticar a palavra de Deus é a tua realidade. É a nossa realidade. Pode estar havendo uma crise terrível nessa terra, mas na sua vida não haverá crise. Porque Deus trará à existência para as nossas vidas aquilo que não existe. Deus é o Criador. Então é tremendo servir ao Espírito Santo de Deus. Tá? Então, colocar tudo diante do Senhor é a melhor coisa a fazer. Muitas vezes também, eu estou falando, isso traz transformação completa para as nossas vidas. Tá? Praticar a palavra de Deus. Por exemplo, se você tem um desejo de alguma coisa, meu Deus, eu gostaria muito de ser esse profissional, de pegar esse trabalho, de ganhar isso para a minha vida. Mas, é da tua vontade, Senhor? Isso será bom para mim? Pai, o Senhor conhece a minha vida como um todo, o Senhor sabe do meu hoje, o Senhor sabe do meu amanhã. Esse trabalho será bom para mim, Pai? O meu coração está aqui, ó. Feliz, queimando de alegria por essa oportunidade, mas o seu coração está assim, meu Deus. O Senhor quer isso para mim? E Deus vai falar com você. Pai, se isso que eu quero tanto não é bom para mim, tira do meu caminho. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã.
Tira, meu Deus. Porque eu quero, Pai, o que o Senhor quer para mim. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Porque se eu for em algum lugar e o Senhor não puder estar, então eu também não devo estar lá. Me mostra, Pai, se eu devo tomar essa decisão. Eu quero muito esse trabalho, mas, Pai, eu quero muito essa oportunidade. Eu quero muito isso. Me diz, Pai, se não for de Tua vontade, tira do meu coração. Agora, se for da Tua vontade, Pai, então coloca no meu coração e me capacita para ser uma bênção neste caminho. E nisso que eu for fazer. Meu irmão, você pensa que é fácil fazer isso? Se você estiver precisando daquilo, se você estiver sonhando com aquilo, você sonha a sua vida inteira, aí você acabou de se entregar a Jesus, ou você já serve a Deus há muito tempo, enfim, você anseia por algo, aí você fala, meu Deus, eu não quero, aliás, o Senhor quer isso para mim, eu quero muito isso, mas o Senhor quer isso para mim, se Deus falar que não, meu irmão, às vezes você nem vai consultar Ele, porque você fala, e se Ele falar não? Irmão, existem muitas coisas que são lícitas. A gente pode viver muitas coisas que são lícitas, mas um momento pode ser ruim. A mesma aquela coisa lícita para você, se você não estiver preparado, não estiver com uma raiz com Deus, você cai até fazendo o que é lícito. Entendeu? E Deus sabe disso, Ele vê o teu amanhã. Por isso, assim, a gente tem que saber que assim, Deus sabe o que vai nos fazer feliz. Deus sabe o que nos dá, o que colocar nas nossas vidas. Muitas vezes a gente sonha com algo, mas Deus não dá aquele algo, Ele dá um outro muito melhor, que vai nos fazer milhões de vezes mais felizes. Deus é o Deus da alegria, é o Deus da graça, é o Deus do poder, é o Deus de vitória, é o Deus que nos ama. Ele nos colocou aqui para nos fazer feliz, para a gente viver bem. Então a gente tem que confiar nele. Você entende? Como poxa, escolhas que você fazia antes, sozinho, agora pede consulta a Deus para ver se Ele quer que você faça tal coisa, se deve ser para você ou não, se não pede para Ele tirar do teu caminho. Essa submissão te transforma. Jesus tem que ser o seu amigão, Ele tem que estar ao seu lado o tempo inteiro. Você tem que falar assim, não sou eu mais quem decido. Agora quem decide para mim é Jesus. Olha só, você já está sendo transformado. Se você era uma pessoa também nervosa, se irritava fácil, fala, meu Deus, tira essa raiva de mim em nome de Jesus. Jejua por isso. Pai, eu vou jejuar hoje. Para que eu me torne uma pessoa mansa. Os mansos herdarão o reino do céu. A palavra de Deus diz assim, os mansos herdarão o reino do céu. Deus se agrada na sua mansidão. Então, coloca tudo diante do Espírito Santo de Deus. Se abre, conversa. Pai, estou com dificuldade aqui. Pai, tenho tido pensamentos horríveis. Pai, maliciosos, tenho tido desejos. Pai, me liberta disso. Começa a falar com Deus tudo. Pai, por que eu estou passando isso? Me ajuda. Até hoje eu não consegui, Pai, me livrar disso. Mas, Pai, coloca força em mim. Eu estou sendo humilde. Eu estou falando aqui, me submetendo à Tua palavra, meu Deus amado. Me dá força para largar essa prática. Porque ela, sabe, começa a pedir o Espírito Santo de Deus. Leva o problema para Deus. A única coisa que Deus não perdoa é quando Ele se indigna com nós. E as nossas indignações ficam nas mãos de Deus. Quando Deus se indigna conosco. Se você tem algum erro, não passe por ele sozinho. Fale com Deus. Pai, eu preciso de você. Senão ele se sente desprezado. Como ele pode ajudar a gente respeitando o nosso livre-arbítrio se a gente não dá autoridade para ele agir? Olha só. Você está entendendo como que a gente é transformado? Não é mais a gente que decide. É o Espírito Santo que vai decidir por nós. Esse ato de submissão que a gente tem muda toda a nossa vida. Esse ato nos transforma completamente. E eu te falo, irmão, não vai precisar muito para você entender isso. Quando você começar a fazer isso, Deus imediatamente, Ele sabe a importância de realizar isso na sua vida para que você se convença. Deus não quer que a gente se submeta nem faça a obra dele com dúvidas dentro de nós. Então, quando a gente se submete a Deus, existe uma dúvida, Deus esclarece imediatamente. Ele mostra pra gente que Ele se faz presente.
Isso vai edificando a sua fé, isso vai te transformando. Você tem uma dúvida e Deus entra com a providência sobre as suas vidas. Sobre as nossas vidas, entendeu? Então, quando você tem um problema e você precisa de ajuda, Deus imediatamente te ajuda a resolver. Aí você vai, nossa, que tremendo. Então, isso edifica as nossas fés. É dessa forma que Deus quer que a gente caminhe. Como é que a gente vai fazer a obra de Deus? Como é que a gente vai verdadeiramente ser transformado se a gente não tem provas de Deus concretas nas nossas vidas de que Ele opera sobre nós? De que forma você vai pregar a palavra para uma outra pessoa se você não tem certeza que Deus opera? Deus não quer que você pregue a palavra de Deus porque você ouviu. Deus quer, que houve milagre na casa do vizinho. Deus quer que haja milagre dentro da tua casa, dentro da tua vida. E Ele vai fazer isso por você. Porque quando você abrir a boca, você vai ter aquela convicção, você tem a certeza de que Deus operou em você. Você vai abrir a tua boca com autoridade. Em nome de Jesus. Então, as coisas de Deus, a obra de Deus é comprovada em nossas vidas. Ele comprova constantemente. O crente, ele não fica em dúvida de nada. Porque Deus é o Deus esclarecedor, é o Deus fiel, o Deus que opera de verdade nas nossas vidas. Não tem como você não perceber a operação do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Então é dessa forma que Deus nos deixa. Então é só confiar, tá? Submissão completa mesmo. Consulta a Deus, abre o jogo com Ele com tudo, fala, pede orientação. Começa a falar, poxa, você não pediu decisão. Se você tomar uma decisão sozinho, você não vai tomar mais. É assim que tem que ser. É difícil, irmão. É difícil, minha irmã. Eu sei que é. Dizer não, falar para outra pessoa escolher para você aquilo que você acha que é correto, mas você não sabe. O Espírito Santo de Deus sabe o que é correto para as nossas vidas, porque Ele vê o nosso hoje, Ele vê o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Se a gente não vê o nosso futuro, como é que a gente tem tanta certeza que aquele algo que a gente acha que é tão bom para nós vai ser bom? Poxa, você não crê que Deus existe? Você não entregou sua vida para Deus? Você não foi batizado nas águas e no Espírito? Então por que você não confia? Se você tem a plena certeza, Ele tem dado provas para você, Ele dá prova para nós, que Ele existe, que Ele opera, Ele sempre operou. Por que a gente fica em dúvida, às vezes, de consultar o Espírito Santo de Deus? Isso não pode acontecer. Irmão, você quer ter transformação? Faz o que Deus quer que você faça. Vive do jeito que Deus quer que você viva. Fale o que Deus quer que você fale. Olhe para onde Deus quer que você olhe. Esteja onde Deus quer que você esteja. É assim. Porque se você faz aquilo que o Espírito Santo de Deus manda que você faça, você não vai fazer o que você quer fazer. Você não vai estar sujeito aos erros que você cometia antes, fazer as coisas que você fazia antes. Então é uma coisa de que eu tenho respeito, eu vou obedecer. E quando você obedece, quando você obedece a Deus, você começa a fazer o que Ele tem te ensinado. E quando você faz o que Ele tem te ensinado, você é transformado, porque a palavra de Deus não volta vazia. Deus não te deixa com dúvida. Tudo que Deus faz na sua vida se comprova no teu coração, que Ele existe. Não existe confusão, porque Deus não é Deus de confusão. O que é confusão não é de Deus. Deus é o Deus esclarecedor. Então se você para de agir do jeito que você quer, fazer o que você quer, do jeito que você sempre fez, você começa a fazer o que Deus quer, do jeito que Ele quer. Aí você deixou de praticar as práticas antigas. Isso é transformação. Agora, a coisa que você mais tem que fazer é tomar uma decisão de ouvir a Deus e fazer o que Ele quer. Isso te transforma. Poxa, irmão, bota na balança aí, vai. Quantos acertos você já teve na vida e quantos erros? Você sabe que você está sujeito a errar. Deus não erra. Então confia nele. Se você tomasse a decisão que você queria tomar e você errasse, você ia falar, errei, mas na próxima eu acerto. Você ia se convencer. Agora, se Deus te dirigir, você pode ter certeza que esse comentário você não vai fazer. Errei. Não, você não vai errar. Porque Deus não erra. Deus é perfeito. Você tem que confiar nisso de verdade. Irmão, não é difícil. No começo você sente uma briga interior muito grande. Puxa vida, não vou fazer tal coisa. Mas a sua mente fica assim, ó, brigando com o coração. O coração briga com a mente briga com o coração briga com a mente briga com o coração. Tal coisa não vai dar certo. O coração fala, vai, confia em Deus. Aí a mente, não, mas não vai dar certo. Mas daquela vez não deu. E fica aquela briga, aí você se sente mal. Às vezes você não dorme, você fica ansioso. E você fica, aí você recebe um telefonema de uma cobrança. Você é pressionado. Aí a carne começa, não, vamos tomar aquela decisão. Aí o coração fala, não faz. O Espírito
Espírito Santo de Deus falou para você não fazer, não é assim. Então fica uma briga no começo, só que é o seguinte, é aquilo que eu falei outro dia, se você continuar alimentando o Espírito, a carne perde. A carne vai perder. Alimenta o Espírito, no comecinho pode ser difícil. Principalmente se aquela ideia foi uma coisa que você sonhou há muito tempo. Tá na tua carne, aqui já tá, você tá louco para que aquilo aconteça. Mas continua alimentando o Espírito, porque a carne não vai convencer o Espírito, ela não vai vencer. O Espírito tá ligado com Deus, com a verdade. Ele sente a verdade do Espírito Santo de Deus, a vitória do Espírito Santo de Deus, a graça do Espírito Santo de Deus está sobre ele. Ele vence a carne. Então, tudo tem um começo. Agora você tem que querer fazer isso. Por isso que existem uns que são transformados rápidos e outros são mais demorados. Porque eles se relutam a fazer as próprias escolhas. Então Deus demora um pouco mais para operar. Tá? Então é isso. É ouvir a palavra de Deus e vigiar. Ficar na presença de Deus. Cuidado, muita coisa aqui, outra coisa que eu quero falar. Tomar cuidado com o que fala. Tá? Tem que dominar a língua. Olha aqui, ó, em Tiago 3:1. Aqui em Tiago 3:1 diz assim: meus irmãos, são poucos de vocês que deveriam se tornar mestres da igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Então, irmão, tem que tomar cuidado com o que fala. A nossa boca, o que a gente fala, dá autoridade ou para Deus ou para o diabo. Uma das coisas muito importantes. Se você fala algo dentro da palavra de Deus, você está dando autoridade para Deus. Agora, se você falar algo que não está na palavra de Deus, você está dando autoridade para o diabo. Porque as coisas más, as coisas dessa terra, elas são do diabo. Você está dando autoridade para ele. Aquilo que você confessa, ou você dá autoridade para Deus ou para o diabo. Se você passar numa farmácia e falar, puxa, eu vou comprar um remédio para gripe, porque nesse frio a gente pega muita gripe, você deu autoridade para o diabo colocar uma doença em você. Então, a gente tem que saber o que a gente fala para dar autoridade, né? Por exemplo, o irmão vem falar, poxa, esse país tá uma desgraça, tá horrível, desemprego. Você já rebate. Você fala, não, irmão, tá amarrado em nome de Jesus, né? Esse país é uma bênção, né? Creia no Espírito Santo de Deus, Deus abrirá a porta onde não abre porta. Então você está sempre rebatendo, né? Aquele comentário ruim que você ouviu de outra pessoa. Porque você sabe que o que você fala dá autoridade para Deus. Imediatamente, quando você pronuncia a palavra de Deus, você coloca em ação a palavra de Deus, você rebate aquele mal, você dá autoridade para Deus. Agora, se você falar algo errado, algo ruim, você está dando autoridade para o diabo agir. Então tem que tomar muito cuidado. Irmão, começa a profetizar. Se existe coisa na tua vida que precisa de ser restaurado, de arrumar, precisa de um suprimento, começa a falar, em nome de Jesus, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você começa a falar, meu Deus, traz a existência isso, traz aquilo. Você começa a clamar o Espírito Santo de Deus e começa a colocar, grita, fala em voz alta, mas pronuncia, dá autoridade ao Espírito Santo de Deus. Traz a existência aquilo que não existe, em nome de Jesus. Começa a profetizar na tua vida que o Espírito Santo de Deus vai trazer a existência. Então a sua boca tem que usar para pronunciar os ensinamentos do Espírito Santo de Deus, para dar autoridade para Deus agir na sua vida e nessa terra e na vida das pessoas que estão ao seu lado, em nome de Jesus. Então a palavra de Deus diz assim, ó: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de você. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se tornará inimigo de Deus. Não pensem que não querem dizer nada
essas passagens das Escrituras sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos, porém a bondade que Deus mostra ainda é mais forte. Pois as Escrituras sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem, chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Então você viu aqui tudo o que Deus está falando para a gente. Vamos esquecer os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos métodos de conquista. Vamos acreditar que o que Deus tem para nós é infinitamente maior do que as nossas escolhas. É dessa forma que você tem que viver em nome de Jesus. Chega dessa briga interna entre os seus interesses e os interesses de Deus. Vamos acreditar, vamos confiar. Tira essa confusão de dentro de você em nome de Jesus. Jamais Deus fará algo para nós que nos comprometerá, que fará mal para as nossas vidas. Tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas será bom e perfeito em nome de Jesus. Vivam debaixo dessa unção, dessa graça em nome de Jesus. Vamos botar de lado aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente viveu, o nosso egoísmo, o nosso anseio, e deixar que o Espírito Santo de Deus nos transforme. É dessa forma que Deus vai transformar. Vamos andar sobre as águas. Vamos crer que só Deus tem o melhor plano para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos deixar que Ele escolha tudo aquilo para nós. Eu não estou falando que é fácil, mas é o certo a fazer. Pode acreditar em nome de Jesus. É o certo a fazer, não vai existir nenhuma decisão mais correta que você vai estar tomando na tua vida do que deixar Deus no volante da tua vida, conduzindo ela completamente e sendo humilde para pedir autorização para Ele, para fazer tudo o que você quiser fazer, pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus, porque quando você pede orientação para Ele, pode ter certeza que Ele se alegra e Ele vai te dar o melhor caminho possível, em nome de Jesus. Eu falei e falo sempre, Deus vê a nossa vida como um todo, vê o ontem, o hoje e o amanhã. Acreditem nisso, que você está dando a sua vida nas mãos de quem conhece o que é melhor para nós, em nome de Jesus. Começa a fazer um exercício aí hoje, em nome de Jesus. Se imagina andando sobre as águas agora. Você vai ver o quanto que sua carne vai falar: não vai não, você vai afundar, você vai cair, você não sabe nadar, não faça isso, você é louco. E o teu espírito fala: vai. É Deus quem está mandando. É aquilo que eu falei o outro dia. Se você alimentar o teu espírito constantemente, a tua carne perde. A tua carne perde em nome de Jesus. Alimente só o Espírito em nome de Jesus, porque você vai ser movido pelo Espírito Santo em nome de Jesus. A tua carne não vai vencer, o teu espírito não, em nome de Jesus. Começa a pensar na tua vida lá no espiritual. Pensa na tua casa no espiritual. Pensa na tua família no espiritual. Pensa nos seus ideais no espiritual. Deixa tudo na mão de Deus, porque quando você se coloca lá no espiritual, você está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Aí você pode ter certeza em nome de Jesus que se tudo que acontece nessa terra primeiro vem do espiritual, então você pode ter certeza que aqui você vai viver bem. Em nome de Jesus, se desprenda dessa terra aqui que você vê o tempo inteiro, que você vive, se desprenda dela. Porque enquanto ficar preso aqui, você está colocando tudo adiante de Deus. Agora, quando você viver o espiritual sobrenatural, não tem mais nada adiante de Deus, em nome de Jesus. Quando você fala: eu sou humilde, eu vou deixar Deus mover, eu vou deixar Deus conduzir, isso daí, irmão, tem que ser muito forte, muito valente para fazer isso. Quantas vezes a gente não foi valente para errar, para cair? Olha para o lado, tem gente que precisa de nós. Quantas pessoas esperam de nós algo? Já chega de errar, já chega de ser rebelde. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus conduzir em nome de Jesus. Faz esse exercício. Começa agora. Acaba com a tua carne. Pensa só no espiritual. Abre mão dessa terra e dessa vida, que você vai ver como você vai passar por essa terra. Enquanto você quiser ficar crendo só nos seus sonhos, botando os seus sonhos adiante dos sonhos de Deus, você não vai conseguir nada. Agora, quando você deixar que os sonhos de Deus se realizem na tua vida, então você vai ver que você jamais imaginou em ser
tão feliz nessa terra em nome de Jesus. Não importa quantos anos você tenha, não importa o que você esteja passando, não importa quantos anos você tem de vida e o que você espera da vida, porque não é nada com você, é o que Deus tem para você. Ele vai levar quando Ele tiver que levar. Só Ele vai mudar a tua vida. Não é o que você acredita, não, a tua vida. Aliás, não é o que você enxerga, é o que você acha da tua vida, não. É o que Deus acha para você. É Ele que controla tudo em nome de Jesus. Então se submeta a Ele, porque das mãos dele virá tudo para sua vida em nome de Jesus. Fala assim agora: que não seja eu quem viva mais nessa terra. Fala aí agora: que não seja eu quem viva mais nessa terra, mas Jesus Cristo viva em mim. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém.